bom dia, boa tarde, boa noite a quem está assistindo. Meu nome é Vinícius Navarro, sou estudante de Engenharia Elétrica e essa aula vai ser sobre formas de representação de funções. Bem, tratando as funções como uma ferramenta matemática que recebe uma entrada x e uma saída y e transforma em uma saída y, é fácil ver que a gente tem três maneiras mais fáceis de representar essa função. A primeira são as tabelas, em que cada entrada x está do lado da sua saída y. Temos as leis algébricas, em que a gente consegue descobrir a saída y para qualquer entrada x, sendo que a gente tenha a relação entre elas, por exemplo, f de x igual a x mais x menos 6, e os gráficos, que são a maneira que a gente consegue visualizar geometricamente o comportamento das funções. Bem, falando sobre a tabela, a gente sabe que ela é muito útil para a procura de informações e para a determinação preliminar sobre a relação entre variáveis. Por exemplo, se eu quisesse, digamos que eu tenha coletado esse dado, a posição de um carro em função do tempo. Eu queria analisar essa função para saber se pode ser o MRU. Aqui temos tempo 1, posição 3, tempo 2 em posição 3, ou seja, posição 5, ou seja, andou mais 2. Olhando para o próximo instante desse tempo, a gente sabe que aqui também andou mais 2, aqui andou mais 2. Porém, a partir do tempo igual a 5, não é mais um MRU, porque a gente vê que aqui andou mais 1. Então, a gente pode descartar a ideia de que esse movimento é um movimento retilíneo uniforme, que não há aceleração. Porque, nesse caso, a gente vê que a velocidade não é constante, porque mudou de 2, mudou para 1. Então, a gente pode descartar essa hipótese. É usada também quando o domínio é pequeno em tamanho, ou seja, quando a gente precisa de poucos dados, de 1 até 100, por exemplo. Então, a gente não precisa trabalhar de maneira exaustiva neles. E quando a lei não é conhecida, que geralmente é o caso, por exemplo, a gente dá uma tabela para vocês e pedem para descobrir a lei de formação da função, a lei algébrica, no caso. Aqui temos a forma de representação da tabela, representando podemos dizer, uma função que diz o valor da sequência Fibonacci para cada posição da sequência. Para quem não sabe, a sequência Fibonacci, a gente define a posição 1 como 1, a posição 2 como 1. Então, a partir da posição 3, vai ser a soma das duas posições anteriores. Ou seja, a posição 3 vai ser 1 mais 1, no caso 2. A posição 4 vai ser 2 mais 1, 3. A posição 6 vai ser 5 mais 3 igual a 8. E vai isso até o infinito. E aqui temos uma aplicação das tabelas. Digamos que eu seja um químico e eu tenha conseguido uma solução de ácido nítrico. Então, eu posso simplesmente procurar a tabela de pureza do ácido nítrico em função da densidade da solução dele, pegar a densidade da minha solução e comparar. Por exemplo, se eu conseguir uma densidade de 1,06, é fácil, eu só pesquiso a tabela e descubro que a pureza do meu ácido nítrico é de 10,97%. Agora, falando sobre leis algébricas, a gente sabe quando a gente consegue descobrir a relação entre as variáveis, e a gente geralmente pode generalizar as funções que originalmente possuíam domínios naturais para os reais. Por exemplo, voltando aqui no nosso exemplo inicial da posição, digamos que eu consegui. Esse carro, a gente sabe que ele não se teletransporta no tempo 1, da posição 3 para a posição 5. A gente sabe que ele passa pelo 3,1, 3,2, 3,3, até chegar no 5. Então, tendo a função, a lei algébrica, a gente consegue determinar a posição dele para esses tempos intermediários, não só 1 e 2, mas talvez para 1,1, 1,5. E aqui temos os exemplos de funções. f de x igual a 4 mais x, 4x mais 5, que é, para cada valor de x, a gente tem a imagem y dada por 4x mais 5. Temos aqui a função s de t, igual a 4t² mais 5t mais 2. Nota que a variável não necessariamente precisa ser x, nem f de x ou y. Pode ser t, pode ser s de t. O que importa é que a gente saiba que elas sejam variáveis x, t, nesse caso aqui f de y igual ao logaritmo de y
E pode ser em y também até. O que importa é que a gente saiba que essa aqui é a nossa variável, ela varia. Aqui temos a área do círculo, pi r ao quadrado, em função do raio. Para cada valor de raio, a gente tem o valor da área dele. E aqui temos a chamada fórmula de Binet, que diz o valor de Fibonacci para n inteiro. Nota que não é necessariamente reais, como está escrito aqui, mas para n inteiro. Porque se n fosse real, esse valor aqui daria um número complexo, porque ele é menor que 1. E n elevado a e número menor que 1 elevado a um número racional vai dar um número complexo. Não é isso que a gente quer ainda. E aqui temos a função gama, que generaliza a ideia de fatorial, que é o produto dos números, por exemplo. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial igual a 6. Que multiplica os valores que são menores até chegar em 1. Nota que essa definição não consegue para valores racionais, porque não tem como chegar em 1 subtraindo de 1 em 1 de valores racionais. Tem que chegar em 1,5 vezes 0,5 vezes menos 0,5 nunca vai chegar em 1. 1,5 fatorial. Para isso é que essa função existe, ela consegue generalizar essa ideia do fatorial dos números inteiros para os números reais. Bem, e aqui temos a última forma de representação da aula de hoje, que vão ser os gráficos. Eles são importantíssimos. E são até meus favoritos para a visualização e a interpretação geométrica das funções. E eles também, a gente sabe que eles são bastante úteis, não só de maneira geométrica, mas quando a gente consegue pegar a álgebra das isogébricas e unir essa ideia de geometria. Porque a gente consegue resolver alguns problemas que a geometria não consegue com a álgebra e alguns problemas que a álgebra não consegue com a geometria. Aqui temos alguns gráficos, y igual a x mais 1, y igual a x ao quadrado, x menos 1 ao quadrado, que é basicamente x ao quadrado deslocado uma unidade para a direita. Temos aqui y igual a x mais seno de x, que é meio que essa reta que tem quase o mesmo patamar, e sobe e tem mais ou menos esse patamar. E temos a função 1, y igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que parece mais ou menos esse sino. Aqui temos a função grama, o gráfico da função gama aqui. Igual ao fatorial, a gente vê que ela cresce muito a partir desse valor aqui, igual ao fatorial. E temos também a fórmula de Fibonacci adaptada para os números reais. Agora a gente conseguiu superar aquele problema de Fibonacci para números inteiros. Botando, a gente consegue colocar um termo naquela expressão ali e consegue generalizar os números reais. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos de gráficos para vocês. Temos aqui a função constante fx igual a 2. Vamos ver. Ela é constante para todo valor de x. Ela é sempre igual a 2. Temos aqui fx igual a x, que é essa reta crescente. Temos fx igual a x mais 6, que é essa reta que é idêntica, paralela à reta x, só que deslocada 6 unidades para a direita. E não é coincidência, essa soma mais 6 faz com que ela seja deslocada 6 unidades para a esquerda. Temos a parábola com cavidade para cima, parábola com cavidade para baixo. Temos aqui uma função cúbica e uma outra função cúbica que começa do menos infinito. Temos a função cúbica que começa do menos infinito, dá uma dobrinha e vai para o mais infinito. Temos a função cúbica que começa do mais infinito, dá umas curvinhas e vai para o menos infinito. E esse comportamento de começa no infinito e termina no outro das funções polinômios de grades ímpares, não precisa ser cubo, pode ser 5, pode ser até 1 faz isso, ó, começa do menos infinito e termina no mais infinito. 3, 5, 7, todos esses graus ímpares, eles têm essa propriedade. Ele é bastante importante para uma determinação algébrica, uma propriedade algébrica dessas funções. Temos aqui x na quarta, que é mais ou menos uma parábola, só um pouquinho mais achatada na base. Temos aqui as funções trigonométricas, seno de x, cosseno de x. Para quem não sabe também, o cosseno de x é basicamente o seno de x, só que deslocado. E sobre 2 unidades. Temos aqui a tangente de 2x, que é a função tangente, só que com o período reduzido pela metade, por causa desse fator de 2.
temos aqui a função exponencial de 2 elevado a x. Temos a função logarítmica, logaritmo de base 3 de x, que diz o valor y para cada x nesse logaritmo. Temos aqui o número de ouro, que é bastante conhecido, e aqui nós temos um gráfico da sequência de Fibonacci para números reais. E bem, se a gente jogar aqui x igual a 4, a gente precisa receber 3, porque é o valor daquela posição. E aqui, x4 e y3. Isso serve para qualquer outro valor. Jogar x igual a 5, a gente vai ter 5. 5 aqui em cima. Jogar x igual a 11, a gente vê aqui que vai ter 11. E tudo encaixa. 89. Se você olhar na tabela, vai ser 89 também, o valor da sequência de Fibonacci para a posição 11. E aqui temos os valores generalizados para o negativo. Fiquei só terminando aqui. E bem, para terminar essa aula, a gente vai mostrar os exemplos que transformam problemas de álgebra para geometria e problemas de geometria para álgebra. Temos os problemas de máximos e mínimos, que é fácil ver, por exemplo, aqui no gráfico, essa função, ela tem um máximo, bem aqui. Só que, algebricamente, a gente talvez não consiga fazer isso. Tem maneira de fazer isso, mas também, olhando para o gráfico, a gente é fácil determinar que aqui vai ser o ponto de mínimo, de máximo dessa função. Temos também as aproximações lineares, aproximação linear. Aqui nós temos a função seno de x e a função x. Com um estudo um pouquinho mais avançado, a gente sabe que a função x é tangente à função seno de x no ponto de x igual a zero. Isso faz com que a função x seja uma aproximação muito boa de x, de seno de x nesse intervalo. Pode ver que quase não dá para perceber a diferença entre x e seno de x nesse intervalo pequeno. Por exemplo, até 0,2 e menos 0,2 aqui. A diferença é muito pequena. E temos também aquela propriedade de polinômios ímpares. Porque o fato de começar num infinito e terminar no outro infinito garante para a gente que os polinômios ímpares sempre vão ter pelo menos uma raiz real. Se eu somar aqui para esse polinômio vermelho mais 10, pode ver que ele vai passar pelo menos uma vez no eixo x. Isso garante que ele tem pelo menos, os polinômios ímpares sempre têm pelo menos uma raiz real. Então, e passa o problema da geometria para a álgebra, digamos que, por exemplo, eu queira calcular a área debaixo dessa curva aqui. A gente não é um círculo, não é um quadrado, é uma curva um pouco mais complexa. Mas, tendo a ferramenta da álgebra, a integral, a gente consegue calcular essa área entre a função, aqui a curva, e o eixo x. Temos também a interseção de curvas. Aqui, se eu quisesse saber esse ponto aqui de encontro, tendo a lei algébrica das funções, fica muito fácil de a gente determinar. A gente pega uma função igual a outra, então a gente consegue uma das coordenadas. Então basta substituir qualquer uma delas coordenadas que a gente encontrou para descobrir a coordenada que falta. E temos também a trigonometria, o clássico exemplo da trigonometria. Porque a trigonometria vem do triângulo retângulo. E o triângulo retângulo, o ângulo dele vai, os ângulos agudos vão de 0 até 90 graus, sobre 2 aqui. Só que, traduzindo essa ideia para os números reais, pegando essa ideia aí, tirando desse domínio pequeno e aumentando ele para os números reais, a gente consegue estender a função seno, a função cosseno, a função tangente, qualquer uma das funções trigonométricas, para os números reais, que tem esse comportamento periódico, que é bastante útil em análise de movimentos. E bem, era isso a aula. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado.